voltamos então para continuar essa nossa conversa, né, sobre auriculoterapia. E eu queria então perguntar, e eu acredito que muita gente também quer saber desses detalhes. Lá no início tu comentou assim, existe as esferas, os cristais e as agulhas. E às vezes a gente até sabe que existe essa terapia, mas existe as pessoas que têm um pouquinho de medo das tais das agulhas, né? Ou então que pensam em levar uma criança para fazer e também fica receoso porque, vou botar agulha numa criança tão pequena. Existe então outros materiais, outras ferramentas de mesma eficácia que não apenas as agulhas, é isso? Isso. Quando o paciente ele chega no consultório e se ele tiver algum receio com relação à agulha, principalmente para crianças, né? O nosso olhar de trabalho ele é completamente diferente, porque o estímulo ele pode acontecer tanto com a agulha, tanto com as esferas, tanto com as sementes, ou só um estímulo eletrônico que acontece no consultório, onde a pessoa vai para casa sem nenhum estímulo permanente, porque a gente pode trabalhar de diferentes maneiras, um estímulo no consultório e um estímulo permanente, que dura em torno de 7 a 10 dias, onde a pessoa vai para casa com aquele estímulo no pavilhão auricular. E aí pode ser agulha, pode ser os cristais e pode ser as sementes ou as esferas, né? Isso, o que diferencia uma técnica da outra? É o tempo que aquela pessoa vem apresentando aqueles sintomas. Então, se são sintomas recentes ou são sintomas que a pessoa sente uma vida toda, 10 anos, 15 anos, né? Isso para pacientes adultos. Então, a gente consegue trabalhar de diferentes maneiras, sempre buscando conforto para aquele paciente. Se é um paciente que tem medo de agulha, a gente nem apresenta as agulhas, né? E o estímulo, o resultado, Aline, ele vai acontecer de maneira igualitária. Não existe uma diferença, se eu usar agulhas, o estímulo é mais intenso. Não. Não tem isso? Não. O estímulo ele vai acontecer, se a gente fizer uma massagem no ponto, a gente já está fazendo um estímulo onde o cérebro em 15 segundos entendeu aquela informação e passou para o canal, porque todo esse trabalho de auriculoterapia ele acontece através de energia. Então a gente não está trabalhando o ponto físico, a gente está trabalhando a energia para trazer o que para o paciente? O equilíbrio. Que em algum momento da vida, mesmo criança, em algum momento da vida daquele serzinho pequeno ele perdeu. E isso pode estar acontecendo desde a gestação. Gestações que são mais intensas, que são mais traumáticas, onde a mãe sofreu algum processo traumático, onde aquela mãe daqui a pouco não teve uma alimentação correta. E aí a gente precisa olhar que muitas vezes a gente tem dentro da nossa medicina tradicional do lado de cá do oceano, de que é alimentação, atividade física e descanso. Mas vai muito além disso aqui, porque se a gente for olhar tudo que a gente passa na nossa pele, tem uma absorção na corrente sanguínea. Aquele feto vai estar recebendo. Então, por que hoje em dia a gente consegue observar vários estudos científicos comprovando crianças, uma taxa elevada de crianças com o hormônio da tireoide desregulado? Se é uma criança. Nossa, até desconhecia esse dado. Então, a gente vai olhar o que vem acontecendo desde a gestação. É uma mãe que tomou muita água com flúor, porque a gente sabe que o flúor ele está presente, foi uma medida sanitária, né, para resolver problema de cárie, mas em contrapartida todo esse fluoreto ele é consumido e ele não é eliminado do nosso corpo total. Quando a gente tem uma sujeira, por exemplo, trazendo uma metáfora, a gente tem uma sujeira no chão, a gente vai ali, passa um paninho, a gente limpou, mas como é que a gente vai tirar o flúor do nosso corpo? Como é que a gente tira o mercúrio do nosso corpo? Todos esses ativos, eles estão presentes em boa parte de cosméticos, estão presentes na água. Então, aí a gente consegue olhar que aquela criança que chega até a gente, com 2 anos de idade, com 3 meses, que não consegue dormir, que tem uma dificuldade de conseguir fazer a indução do sono,
a gente vai olhar para a gestação daquela mãe, a gente vai ver que aquela mãe passou por muitos processos traumáticos durante a gestação e, consequentemente, o feto sentiu tudo aquilo. Claro, com certeza. Por isso que eu gosto muito de trabalhar com gestantes, porque aí a gente já vai trazendo um equilíbrio para a gestante e, consequentemente, um equilíbrio para o bebê. Tem um bebezinho que nasceu agora, que a mãe já era minha paciente antes de estar gestante. E ela brinca, ela diz assim, se ela soubesse antes o quanto seria benéfico, ela já teria feito na primeira gestação, no primeiro filho dela. Mas ela foi descobrir a prática só depois. Porque a segunda gestação dela foi completamente diferente da primeira. E o segundo bebê agora que nasceu é completamente diferente. Ah, mas eu acredito. Muito mais tranquilo. É um bebê que chora? É, porque o bebê se expressa através do choro. Mas não é um choro intenso, não é um choro sofrido, não é um choro de sentimento. Porque a gente, quando mãe, a gente consegue identificar os choros. Os choros, a diferença dos choros. Então, todo esse olhar a gente consegue trabalhar através da auriculoterapia, através de todas as práticas complementares, o reiki, o floral, a aromaterapia, que é extremamente benéfica, né? E todas essas práticas sem nenhum efeito colateral. O que é o máximo, né? Pensar, eu já penso muito nesse sentido. Vai ter alguma reação desagradável? Não, não vai, então perfeito, ótimo. E como agora tu comentou sobre a questão da gestante, existe um limite de idade, existe um momento que possa, que não possa essa terapia ou não? Livre? Não, é totalmente livre, porque, de novo trazendo uma analogia, né? Um bebezinho, 6 meses, tem uma infecção. Qual é a medicação tradicional que vai ser usada para combater uma bactéria? Vai ser um antibiótico. O antibiótico, a gente sabe já dentro da ciência a quantidade de efeitos colaterais que ela tem. Então, por que não usar uma prática tradicional que não tem nenhum efeito colateral? Então, na criança, o que a gente vai trabalhar? Muito difícil eu utilizar agulhas numa criança, a não ser que a gente tenha já uma relação de confiança muito grande, eu e o bebê, eu e a criança, para que aí durante as consultas a gente vai conversando, eu mostro, eu deixo tocar, as crianças levam um bebê ou um boneco, a gente aplica no bebê, a gente aplica no boneco. Ai, que máximo isso. Eles muitas vezes colocam um outro jaleco que eu tenho dentro do consultório para já ir brincando, para desmistificar um pouco, para tirar esse medo, né? Então é uma consulta que dura em média 1 hora. A gente conversa, a gente brinca, senta na maca, deita na maca, pontua na boneca ou no boneco, eles mexem no material. É toda uma atividade lúdica. Exato. Né? É um olhar lúdico sobre uma prática séria. E todo esse olhar, ele veio, Aline, por uma necessidade minha. Né? Quando a Antônia era pequena, todas as viroses e bactérias que tinham na creche, ela pegou. Então, chegou um determinado momento que eu questionei o pediatra da Antônia, né? Eu perguntei para ele, nossa, mas não tem alguma coisa diferente que possa ser feita? Porque de 20 em 20 dias eu tô aqui com ela adoecida e eu não quero mais ver minha filha sofrendo. Daí entra um antibiótico, vinha e outro, porque aí o corpo vai criando resistência com o antibiótico. Problemas gastrointestinais, de assadura, Reflexo, de diarreia, então era todo um ciclo que não tinha fim. E aí a resposta que eu obtive naquele momento foi que não. Tudo que a gente pode fazer está sendo feito, foi a resposta que eu ganhei. E aquilo foi muito pouco para mim. Porque, na verdade, o que ele estava resolvendo eram os problemas depois de serem apresentados. Os sintomas. Estava tratando os sintomas. Exato. E aí foi quando eu comecei a pensar, nossa, eu como farmacêutica ajudo tantas pessoas, tem que ter alguma coisa que eu possa fazer para ajudar minha filha. E aí foi quando eu fui fazer as pesquisas e li pela primeira vez a palavra auriculoterapia e fiz a formação. Nossa. Por uma necessidade de ofertar para ela, né? E em nenhum momento, quando eu fiz a especialização, a ideia era de ter o consultório.
A ideia era de fazer aplicação nela. E aí as amigas começaram a pedir para os filhos. Existe uma demanda, o amigo do amigo, e aí eu lembro que tinha uma amiga minha que queria parar de fumar. E aí ela perguntou, nossa, mas isso dá, né? Não sabia nem dizer o nome. Esse negócio que tu faz na orelha, dá pra parar de fumar? Eu disse, sim, uma das opções que a gente tem é para tratar o tabagismo. E aí eu comecei a fazer nela, ela expandiu, e assim, de um em um foi falando, e eu vi a necessidade, daí depois de um determinado momento, não, agora eu quero abrir um consultório para trabalhar e ofertar qualidade de vida de maneira natural. Nossa, gente. Eu tô com os olhos brilhando. É muito interessante pensar, né, em todas essas opções que se tem e que, né, a gente vinha falando, às vezes são um pouco difundidas, né, entre a população. E eu acredito que muitos pais que estão assistindo, que têm crianças na escola, agora a gente retornando desse período, foi um período diferente, né, de isolamento e tal. Então, tem crianças lá no maternal que ainda estão nesse ciclo, né, ficando doentes, seguido, e aí nesse ciclo que nem tu viveu também com a tua filha. Muito. Pediatra, antibiótico, corticoide, e aí tu fica naquela situação. Xaropinho. Né? Uma farmácia em casa. Em casa, uma farmácia em casa, gente, é uma coisa louca. E aí a gente também como mãe se questiona até que ponto aquilo vai fazer bem, não vai fazer tão bem assim, né? Por quê? Porque tu tá tratando o sintoma, tu sabe que aquilo ali, todas aquelas medicações têm alguma reação, vão ter algum reflexo, né? Seja imediato, que nem tu falou da questão gastrointestinal, no caso dos bebês, as assaduras, né? Muito frequente. Ai, meu Deus. Ou os que são maiores, que já não vão sofrer com assadura, mas vão ter outras reações. Vão. Né? Então, a gente começa também a se questionar nesse sentido. Quando tu começa a ver a quantidade de remédios que tu tá dando para aquela criança tão jovem, e a gente às vezes pensa também no futuro, tá, mas quando tiver, né, mais idade, se continuar nesse ciclo, até que ponto essa medicação vai fazer efeito também no futuro? Porque a gente sabe que o organismo vai acostumando com aquela medicação e chega um ponto que ela também já não vai mais fazer efeito. Então, tem tudo isso. E se a gente vai para a questão das terapias, né, complementares, mais naturais, e que se possa trabalhar com elas ao longo da vida, esse tipo de preocupação a gente passa a não ter. Não ter. Então, só aí já é uma escolha muito interessante, né? Até para a gente tentar sair desse ciclo que muitos devem estar vivendo. Eu sou prof, então eu vejo os meus alunos nesse ciclo. Adoece, volta para a escola e adoece de novo. Os pais angustiados, ai, tá ruinzinho, prof. Então, eu sei que é uma angústia de muitos pais, de muitas famílias. Então, é bacana também que vocês conheçam outros profissionais, outras possibilidades que possam ajudar, né, que possam auxiliar tanto os pequenos, né, qualquer idade, até, né, vai a família toda, gente, né, gestante, bebê, criança, não, como ela mesma disse, não tem limite, né, não tem uma idade, não tem um momento da vida. Sentiu que eu acho que é hora, vai, experimenta. Qualidade de vida não tem idade. Não tem um momento, né? Não. É para ontem. Qualidade de vida é para ontem. E a gente precisa pensar nessas outras opções e eu acho que é uma fala bastante importante, bastante urgente, né? De se pensar nessa linha. Pessoal, então, eu vou te agradecer, Patrícia, por ter vindo trazer para nós um pouco, né? Um pouquinho sobre essa tua prática. Né? E já vou avisar que o nosso próximo episódio a gente vai seguir com a Patrícia, mas nós vamos falar de uma outra linha, não tão distante, mas com uma terapia um pouquinho diferente, com uma pegada um pouquinho diferente dessa que a gente vinha falando. Eu vou te agradecer então, muito obrigada por ter vindo, por ter aceitado esse convite. E se tu quiser, gratidão é toda minha, Aline, imagina. Se a gente conseguir transmitir para as pessoas
que existe outra possibilidade, porque essa ansiedade que eu tive, com certeza está presente em outras famílias, né? Então, se a gente conseguir transmitir que existe outras possibilidades, além da medicina tradicional, ortodoxa, né? Se a gente vai olhar medicamentosa, com medicamento alopático, existe outra medicina que já é difundida milenarmente e comprovada cientificamente. Não é um achar, e sim um ser. Eu agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui e espero conseguir ter contribuído um pouquinho, né? Com certeza, com certeza. Então tá, nós vamos ficando por aqui e até a próxima semana com mais um pouquinho de Patrícia para nós. Até lá!